Boa noite a todos, meu nome é Caides Braga. Eu quero te falar um pouco da minha história, como foi que eu cheguei aqui, como é que eu estou aqui na frente de vocês para dar essa aula hoje, né? Como foi que eu cheguei até aqui, beleza? Bom, como foi que eu cheguei até aqui? Em 2012, minha esposa, né? Eu conheci através da minha esposa, a Socorro. Ela conheceu primeiramente o marketing multinível. Eu não sei se vocês já ouviram falar. E já quero deixar de antemão que aqui não tem nada a ver com marketing multinível, tá bom? Nosso objetivo aqui não é esse. É apenas para você se situar, me conhecer um pouco, para a gente partir para a prática, beleza? Então, em 2012, a minha esposa conheceu através de um amigo nosso uma ferramenta extraordinária chamada marketing multinível, que é aquela coisa que você entra numa empresa, você vai vender um produto e você chama um amigo, chama um conhecido e vai colocando outras pessoas e você vai ganhando por isso. E mais uma vez quero deixar bem claro, aqui não tem nada a ver com marketing multinível, tá bom? Apenas estou contextualizando. Respeito todo mundo que trabalha com marketing multinível, é uma ferramenta extraordinária, mas o nosso objetivo aqui não é esse, tá certo? Então, em 2012, a minha esposa conheceu através de um amigo o marketing multinível, de uma empresa famosíssima, muito conhecida aqui no Brasil, que vendia o quê? Perfumes. E ela ficou empolgadíssima para vender os perfumes e eu confesso que eu não fiquei nem um pouquinho interessado, mas ela estava tão empolgada, estava querendo tanto que tudo bem, vamos comprar o famoso kit e eu quero deixar bem claro uma coisa para você, eu dizendo para ela, né, para minha esposa, quem vai fazer isso é você, eu não vou nem olhar para isso, não vou vender nada, quem vai vender é você, quem vai ter todo o trabalho é você, tá bom? E ela, tudo bem. E compramos o kit e ela começou a vender. E venda vai, venda vem. Às vezes eu ajudava ela a ir pegar a mercadoria e comecei a oferecer para alguns colegas no trabalho. E aí não é que eu me identifiquei com as vendas. Não for, me encontrei nas vendas. Comecei a gostar, comecei a vender um perfume, e dois, e três, e quatro, e gostando do lucro, e gostando das vendas. A verdade foi que eu me identifiquei com a venda de perfume. Só que tinha uma coisa que eu não gostava, que era construir rede, que era chamar outras pessoas, que era estar administrando essas pessoas. E eu não gostava disso, eu gostava de vender, eu gostava do contato com as pessoas, de oferecer o produto, de mostrar o produto, de mostrar as qualidades do produto, mas eu não gostava de construir rede. E eu acho uma ferramenta extraordinária isso, mas para mim não dava. Uma outra dificuldade que eu achava muito ruim era a entrega dos perfumes. A gente tinha muitos pedidos e o escritório da empresa ficava em uma outra cidade, a quase 300 quilômetros de distância. Então, tinha um transporte, tinha uma dificuldade muito grande para a mercadoria chegar até aqui na minha cidade. E os clientes ficavam chateados, a gente tinha que dar desculpa para os clientes, enfim, isso era muito ruim. Os clientes esperavam semanas, muitas vezes até desistiam do produto porque demorava demais para chegar e assim a gente perdia venda e perdia clientes. Então, esse lado era muito ruim. Mas, mesmo com tudo isso, passamos 4 anos nessa montanha russa. Vende, faz o pedido, demora, cliente fica chateado, perde a venda, perde o cliente. E assim nós fomos. Então, em 2016, já cansado dessa história toda, né, dessa dificuldade, eu fiquei pensando o seguinte, cara, do jeito que está, não dá certo. Né, esposa? A esposa está aí, ela está vendo, está até rindo aí, né? Então, do jeito que está indo, não tá sendo legal. Eu gosto das vendas, eu gosto do lucro principalmente,
mas do jeito que está, não dá. Eu vou ter que arrumar uma alternativa, né? E aí eu comecei a pensar algo que era inimaginável. Será que não tem como eu fazer os perfumes, perfumes de qualidade, e esses perfumes de qualidade serem feitos aqui mesmo na minha casa para que eu possa vender? Eu tive essa ideia. Que ideia louca, né? É uma ideia que é inimaginável para a maioria de nós, né? A gente imagina, para produzir perfume, aquela indústria precisa de todas aquelas máquinas, enfim, né? Mas eu tive essa ideia e eu comecei a pesquisar, né? Daí eu comecei a pesquisar na internet, isso em 2016. Eu passei noites e noites, gente, pesquisando matéria-prima, pesquisando técnicas de produção de perfume, pesquisando tudo que era relacionado com perfume. Livros, não encontrei absolutamente nenhum. Hoje em dia, aqui e acolá você encontra um livro ou outro, mas muito difícil. Mas eu não desisti, continuei a minha pesquisa. O material era muito escasso e quando a gente tinha poucas informações, essas informações eram desconectadas. Elas, às vezes, eram até contraditórias. Eu tinha tudo para desistir, por causa da dificuldade de conhecimento, de técnica, enfim, de tudo que era necessário para produzir um perfume de boa qualidade. Eu buscava um método que fosse confiável, né, e que fosse fácil, não bastava ser só confiável. Além de confiável, tinha que ser também fácil, né, de fazer o perfume artesanal. E aí eu comecei a viajar para a capital aqui do meu estado, moro no interior, para pesquisar justamente empresas que tivessem matéria-prima, que vendessem essência, que vendesse vidros, vendessem tampas, vendesse tudo que está relacionado com os perfumes, com a produção de perfumes. A dificuldade foi grande, eu gastei muito tempo. Eu lembro que muitas noites eu ia dormir frustrado porque eu tinha gasto horas e horas pesquisando e não tinha, no final de tudo, não tinha encontrado quase nada de informação e muitas vezes não tinha encontrado era nada. Ia dormir frustrado, cansado, sem obter resultado. Mas mesmo assim eu não desisti, certo? Juntei todas as peças do quebra-cabeça que eu acabei de relatar para você e comecei a fazer perfumes artesanais. E é claro que os primeiros perfumes não saíram legais. E quem experimentou os primeiros perfumes fui eu, minha esposa, meu irmão, que na época morava aqui comigo na minha casa. E eu lembro que eu fiz um perfume Invictus, só uma historiazinha, um parentezinho rápido. Eu fiz um perfume Invictus e eu dei para ele, né? E depois eu perguntei, e aí, cara, o que você achou do perfume? E ele ficou meio assim, né? Mas ele muito sincero, ele disse assim, rapaz, o cheiro é bom, mas está muito aguado, né? E aí foi testando, fui fazendo a fórmula, fui testando como é que ficava melhor, a quantidade, né, de essência, a quantidade de cada essência, porque cada essência tem uma exala de maneira diferente, né? Então, juntei todas as peças, comecei a fazer do jeito que eu sabia. E os primeiros perfumes não ficaram legais, mas eu fui aperfeiçoando, certo? Então, uma das maiores dificuldades que eu tinha naquela época era não ter quem me explicasse. Não tinha quem explicasse, não tinha quem tirasse uma dúvida sequer, não tinha a quem perguntar, não tinha a quem recorrer. Mas com o tempo eu fui aperfeiçoando, né, as técnicas e fui chegando em formulações que as pessoas começaram a gostar. Não foi uma jornada fácil até aqui,
não posso dizer que foi, porque não foi, porque tinha falta de conhecimento, falta de material, falta de uma pessoa que tirasse minhas dúvidas, falta de dinheiro e o principal, eu tinha medo, né, de fazer algo errado, de não dar certo. Então, o contexto não era o melhor, né? A situação não era a melhor, mas mesmo com medo, né, de não dar certo, medo de fazer e ter algum problema, medo de errar, medo de não ter aceitação por parte das pessoas, mesmo assim eu caminhei em frente. Depois de investir muito tempo em pesquisa, em testes e investir também dinheiro, né? Eu cheguei no ponto de um perfume que as pessoas começaram a comprar e começaram a voltar a pedir aquele perfume. As pessoas começaram a retornar. Aí eu criei nova, nova motivação, né? E é esse resultado, né, dessa historiazinha curta que eu tentei abreviar aqui o máximo possível, certo? Mas é dentro desse contexto que hoje eu estou aqui diante de vocês para dar uma aula sobre aromatizadores artesanais e perfumes artesanais.